agradecer aqui esse convite que me honra. Eu acho que sou egressa dessa universidade, porque fiz meu doutorado aqui, né, na Faculdade de Saúde, e foi um momento assim, muito marcante para mim, porque quando ele fala dos 50 anos, a gente tem que lembrar, né, isso era 1996, quando eu vinha para cá e tinha uma dúvida se eu ia fazer o doutorado na universidade em Montreal, que era, na época, uma meta que eu tinha com o professor Paulo Buz. Eu me interessei pela promoção à saúde naquela época. E aí eu dizia para ele que eu não queria fazer na Fiocruz, porque eu já tinha feito mestrado na ENSP, eu sou sanitarista, né, de formação. E eu falei, não, acho que eu tenho que conhecer essa experiência numa universidade brasileira. E, para mim, foi a melhor decisão que eu fiz, porque, além de, naquele momento, eu fazer essa formação acadêmica, eu também me aproximei de experiências que jamais no exterior eu teria, que era de viver a gestão da política pública, né? Então, fui incorporando grupos que pensaram a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, fazia também uma participação na representação do campo da segurança alimentar e nutricional no início do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Trabalhei com a falecida esposa dele, com a falecida Ana Peliano, que foi uma pessoa importante aqui dentro dessa universidade para discutir o combate à fome. E esse DNA eu fui construindo, né? E eu acho que não seria possível se eu não tivesse passado por essa universidade e também por morar em Brasília há 30 anos. Eu acho que isso não seria possível. Eu vinha pensando nisso agora, né? Eu vou começar um pouco trazendo por que eu me interesso por esse estudo. Isso são processos que, ao longo de quase 30 anos, né, eu, mais um pouquinho, acho que uns 35, a gente já começa a ver isso bem longe, vai me fazer compreender o excesso de peso e obesidade em mulheres. Hoje eu chamo mulheres negras pobres, mas naquela época eu entrava na Fiocruz, eu era bem jovem, tinha 20 e poucos anos, e vinha da Universidade Federal do Rio de Janeiro com todo aquele conhecimento de prevenção a problemas alimentares, né? Onde todo esse arcabouço teórico, toda a construção de como você pensa os problemas alimentares estão muito relacionados ao que a ciência mais clássica traz, né? É uma relação entre o que você consome de alimentos e o seu gasto energético. Isso é uma visão eminentemente biológica, né? Ou seja, se eu desequilibro essa balança, se eu consumo mais alimentos e gasto menos, eu reservo mais. E se eu gasto mais e como menos, eu perco mais. Isso é uma questão eminentemente biológica. Só que, quando você vai trabalhar com população pobre, e a Fiocruz, para quem conhece no Rio de Janeiro, eu estou falando de 1984, 85, hoje um pouco mais complicada a história lá pela violência, ela é totalmente rodeada de favelas. Naquela época, nós tínhamos 8 favelas que eram identificadas próximas à Fiocruz, e a primeira tarefa que eu tive foi de coordenar a distribuição de 3 toneladas de alimentos para crianças que tinham desnutrição, famílias com crianças com desnutrição. Andar pelas favelas era, para mim, mesmo carioca, sendo uma mulher que nasceu na Zona Norte do Rio de Janeiro, então eu conhecia um pouco da realidade que nós não chamávamos naquela época de periférica, mas o Rio de Janeiro tem uma geografia, para quem conhece, quem é carioca que sabe, a Zona Sul é a área mais chique, é a área turística, e tem a Zona Norte, né, que alguns dizem que o Cristo está de costas para ela. Eu não acredito muito nisso, não, mas é o fato que, às vezes, o carioca brinca com essa realidade. E, ao fazer todo esse processo, eu conheci um professor chamado Malaquias Batista Filho,
que foi talvez a pessoa mais importante que me trouxe um olhar que dizendo não é suficiente você usar as interpretações biológicas que trazem essa relação de consumo alimentar e gasto energético. Não é possível isso. E Malaquias, até hoje, ele é vivo e é alguém que, às vezes, eu brinco que eu peço bênção a ele, me mostrava uma rede de determinação causal que todos nós já conhecemos, que é a história da inequidade social brasileira, né? Vamos dizer que, naquela época, dentro de uma Escola Nacional de Saúde Pública, que era da onde eu vinha, não se discutia racismo, não se discutia o indicador da cor da pele, da etnia, como sendo um fator de risco de morte e mortalidade. Para muitos epidemiólogos daquela época, eu acredito que aqui esse debate deve ter existido, dizia-se o seguinte: o problema brasileiro não tem a ver com a cor da pele. Se nós resolvermos os problemas sociais, econômicos e a inequidade, não vai ter racismo, não vai ter problema, né? Esse era o discurso daquela época. Um debate extremamente, até certo ponto, quando eu me via nesses debates na Escola Nacional de Saúde Pública, as pessoas diziam: você está trazendo debate de militância para cá, de militância de movimento negro. Eu era realmente militante do movimento negro, mas assim, eu não conseguia entender, mas nem a ciência trazia isso. E o que nós vamos observar? Com o professor Malaquias Batista Filho, eu vou desenvolver o sistema de vigilância alimentar e nutricional em todas essas favelas. A gente começa com crianças menores de 5 anos, identificávamos naquela época taxas de prevalência de 35%, 25%, 28% de desnutrição, que nós chamávamos naquela época de desnutrição, que é a relação peso e idade, né? E vamos avançando para gestantes, vamos avançando para adolescentes, e essas taxas ficavam relativamente nesse patamar, de 20%, vamos dizer que variava entre 22%, até hoje eu não me esqueço disso, a uns 28%. Num dado momento, eu digo assim: pois é, vamos chegar nos adultos. Isso, vocês imaginam, começa em 84, já em 87 a gente já entra para monitorar a situação alimentar e nutricional de pessoas adultas. E, para nossa surpresa, se repete o mesmo índice. A gente encontra excesso de peso e obesidade, e, sobretudo, em mulheres, e uma relação bem tênue entre mães de crianças desnutridas, né? Uma boa parte de estudiosos, naquela época, vão fazer estudos, e eu me encontro com uma outra pesquisadora que vai ser marcante na minha vida, que é a professora Maria Cecília Souza Minayo. Cecília se interessava pela relação trabalho e saúde, e, quando eu volto da Bélgica, eu tenho que fazer esse relato, porque é muito interessante que, quando eu vim andando agora, eu fiquei pensando, em 1987, eu fiz um curso aqui, que foi um curso, na época, de aperfeiçoamento, foi de 180 horas, eu tive que vir do Rio, fiquei aqui um mês, no mês de julho, acho muito interessante falar isso agora, e conheci um professor chamado Ivan Began, aonde ele treinava, no sonho dele, ele já é falecido, pessoas que poderiam ser líderes nos seus países no campo da alimentação. E eu fiz parte desse grupo, apresentei esse meu trabalho para ele, né, de vigilância alimentar e nutricional, e ele imediatamente me convidou para fazer um mestrado na Bélgica. E eu dizia não, eu tinha 27 anos naquela época, eu falei, não, eu ainda quero estudar, ainda quero ficar na Fiocruz, mas é aquela coisa que eu não sei explicar, me sinto super à vontade aqui, que vocês representam a União Planetária, e os planetas funcionam, eles levam a gente para outras efemérides, né? E eu fui para a Bélgica, né?
Então, quando eu chego na Bélgica, eu me lembro até hoje que naquela formalidade belga, eles me chamam para apresentar a minha proposta de mestrado. Aí, quando eu falo que eu estava querendo estudar obesidade, porque eu tinha dados de obesidade em mulheres faveladas pobres, eles diziam, esses dados são inconsistentes. Como é que vocês, latino-americanos, brasileiros, com índice de fome tão alto, vocês vão achar obesidade em favelas? E eu, sem saber, porque eram dados inéditos mesmo, a PNS que estava saindo naquela época mostrava o crescimento do excesso de peso em homens da região sul, e eu trazendo isso em favelas, né? O Began, então, vai ser o meu tutor, como qualquer orientador conhece, e discute, então, que o que eu faria lá era desenvolver um modelo teórico para como nós iríamos estudar isso no Brasil. Bom, defendo a tese lá, foi muito bem avaliada, volto para o Brasil, conheço a Cecília Minaio, porque eu fiz essa esquina. E digo para a Cecília Minaio o seguinte: Cecília, eu terminei, a Cecília era coordenadora da pós-graduação da ENSP, e eu precisava ter a titulação até para a progressão funcional, né? Eu era pesquisadora de carreira, e uma das exigências é que você apresente os títulos que você tem. Eu falei, olha, Cecília, eu recebi da UFRJ que ela negou o meu título de mestre em Ciência da Alimentação e Nutrição da Bélgica, ela não validou, por questões de padrões lá de validação. E aí eu falei, Cecília, eles estão me obrigando a fazer um mestrado de novo, lá na UFRJ. Eu não quero. E aí a Cecília olha a minha tese e ela, então, descobre que, no meu modelo teórico, eu tinha proposto que, para estudar obesidade naquela realidade favelada, eu tinha que trabalhar com 2 caminhos de modelos metodológicos. Um caminho seria epidemiológico, que seria um estudo de caso-controle. E um segundo caminho era um caminho sociológico, e que, naquela época, eu começava a estudar biografias, né? Bem, Cecília topa e vai, então, comigo desenvolver um estudo, que vai ser a minha tese, a segunda tese de mestrado, acabei fazendo uma segunda tese, sobre a história do corpo obeso de mulheres faveladas. Esse estudo ele vai ser fundante para mim na perspectiva de me desconstruir como uma mulher que tem formação em nutrição, é sanitarista e via somente o peso antropométrico, o quilo, a estatura, como sendo o referencial de compreensão sobre a obesidade, né? Dali por diante, eu brinco que eu não consigo mais olhar o peso apenas como um valor em quilograma e a estatura para dizer que alguém é obeso ou não obeso. E com Cecília eu aprendi, saindo nos percursos aí socioantropológicos, e construo, então, a história do corpo obeso de mulheres de baixa renda. E é muito interessante que há pouco tempo eu fui rever a minha tese de mestrado, eu falei, nossa, eu não falo em nenhum momento sobre a questão do racismo, eu não falo em nenhum momento sobre a questão da cor da pele, e, majoritariamente, todas as mulheres que eu entrevistei eram negras. Isso, até hoje, eu não sei dar muitas explicações, até talvez eu possa debater um pouco o que eu representava o pensamento da ciência na época, né? E, quando eu construo essa história, foi claro que há uma perspectiva que a história de alguém que se torna obesa, o corpo conta essa história. E como é que essa história se coloca? Exatamente por todas as questões do patriarcado, que, na mulher negra, ele vai ser mais perverso, ele vai ser mais daninho, né? E aí eu construo isso e trago, naquela época a gente falava, então,
nós temos que, de alguma maneira, humanizar essa forma de cuidado no SUS. A gente via que o SUS, no Rio de Janeiro, mas acredito que isso em todo lugar, ele privilegiava muito mais a mulher no cuidado da reprodução, que é uma lógica patriarcal, né? Ou seja, o produto, que é o bebê, é mais prioritário do que a mãe que carrega ele. E quando você vai ver os programas de cuidar da mulher, vai ser mais importante a manutenção de todos os elementos que garantem a reprodução. E quando a gente vê a história do corpo obeso dessas mulheres, a gente vai ver uma esquina epidemiológica onde esse fato ocorre, é na gravidez. Que na gravidez você ganha de 6 a 12 quilos, é o que se orienta, né? Muitas vezes, isso é comum para nós mulheres aqui, que já engravidamos, sabemos disso, o retorno a esse peso inicial é muito difícil, porque, a depender de características genéticas, a depender de características hormonais, de faixa etária, tem uma série de fatores que vão dizer que nem sempre você consegue chegar a esse peso. Quando, na pesquisa, eu vou trabalhar com profissionais de saúde, eu fiz entrevistas, eu usei o método da hermenêutica dialética, isso foi a outra assim, contribuição que a Cecília Minaio me trouxe, era dizer, você precisa ouvir os profissionais de saúde. E eles diziam para nós, olha, a mulher obesa pobre aqui, não adianta você fazer nada. Só vale a pena se ela tiver hipertensão, diabetes. Mas se você tratar obesidade, não. Primeiro, ela não tem dinheiro para comprar fruta, legumes, verduras. Ela não pode fazer a prescrição básica, que é fazer uma atividade física. Ela não pode fazer massagem. O SUS não tem isso. Então, Denise, esquece. Mulher pobre só vale a pena, se for obesa, se ela tiver uma hipertensão, que eu tenho remédio para isso. Eu tenho uma ação clínica terapêutica para ela, né? Bem, eu, durante algum tempo, após a defesa dessa tese, eu vou participando de vários eventos, vou levando os resultados disso, de alguma forma, estimulando que a gente pudesse superar essa perspectiva que institui o pensamento da ciência da nutrição, que é valorizar apenas o peso, mas, obviamente, isso vai tomando outros rumos, e eu vou estudando isso ao longo dos anos e retomo isso em 2008, 2009, quando eu submeto um trabalho a um edital do CNPq, utilizando um modelo relativamente parecido, como eu tinha feito em 1996 na ENSP, e vou fazer isso em nível nacional. A primeira perspectiva é que, quando você pensa Brasil, você pensa em 5 macro-regiões, um país enorme, as 5 dimensões continentais. Eu passo 2 anos estudando como que eu poderia entrevistar mulheres. E aí vou tendo percursos, aí eu conheço um outro professor, eu já estou no pós-doc, em Paris, na École des Hautes Études de Ciências Sociales, e conheço o professor Claude Fischler, que diz assim, olha, faz isso por telefone. Eu falei, mas telefone? No Brasil, começava aqui o Vigitel. Eu falei, mas isso deve ser caríssimo. Vou no Vigitel e procuro, e realmente eu vejo que essa era uma possibilidade. E vou fazer um estágio na Universidade de Montreal e conheço uma professora chamada, o primeiro nome eu sempre esqueço, Madame Montgomery, que fazia isso com populações indígenas em Montreal. E ela tinha uma dificuldade, porque tinha uma questão de idioma. Como é que você faz isso trabalhando com várias etnias, né? O Canadá tem uma história muito não semelhante aqui ao Brasil, mas teve uma dizimação, né, de população. Então, eu chego aqui, vai ser por telefone. Faço alguns ensaios no Núcleo Bandeirantes, aqui também, aqui
junto com algumas colegas da UNB. Eu fui, durante 10 anos, professora associada ao curso de nutrição humana aqui da pós-graduação. E aí vejo um fenômeno que vai me impactar, que era o fato de que a forma de abordagem do excesso de peso e obesidade para essas mulheres teria que ser por telefone, sim, porque elas diziam para mim, quando eu fazia o grupo teste presencial em centros de saúde, um deles no Núcleo Bandeirantes, em que eu colocava as nutricionistas que eram formadas aqui pela UNB, são todas jovenzinhas, mulheres com corpos eurocêntricos, bonitas e brancas, elas, de alguma maneira, reprimiam essas mulheres obesas de falar. E, quando eu via como elas se expressavam por telefone, eu, então, verifiquei que elas falavam mais delas, porque havia o telefone. Hoje tem o WhatsApp com vídeo, naquela época não tinha, estou falando de 2007, 2008, né? Hoje a tecnologia ela avança muito. E eu falei, vai ser por telefone, Claude Fischler tinha razão. E eu faço, então, as entrevistas, vou no banco de dados do CadÚnico, que é esse banco que vocês conhecem, do Bolsa Família, para selecionar essas mulheres, porque lá você tem o CadÚnico, ele tem uma variável chamada NIS, que dialoga com vários outros bancos que têm essa variável NIS, e eu junto 2 bancos, o Banco do Ministério da Saúde, de Vigilância Alimentar e Nutricional, e o CadÚnico, e verifico esse número de mulheres obesas que fazem parte do programa Bolsa Família. Outra surpresa, cerca de 71% dessas mulheres obesas eram negras e pardas. É claro que o CadÚnico ele tem uma característica enviesada, porque ele trata de um benefício social para populações pobres, né? E, óbvio, que, se eu estou lidando com um banco com essas características, eu vou ter a influência dele. Ali, eu seleciono. Naquela época, a gente tinha, eu lembro bem que foram muitas surpresas, eram 89 mil mulheres obesas, todas acima de 30 de massa corporal. Eu optei por trabalhar com 30, porque, do ponto de vista biológico, qualquer pessoa que está acima de 30 de massa corporal, ela provavelmente tem excesso de peso. Ela pode não ser obesa, mas ter excesso de peso. Então, vou para esse banco de 89 mil mulheres. Toda a pesquisa é feita com alunos desta universidade, da área da saúde, da enfermagem e das ciências sociais, onde a gente telefonava para essas mulheres. A perda é alta, porque agora eu nem sei, a gente vai voltar a fazer um pouco essas entrevistas, mas muitos tinham medo de perder o benefício do Bolsa Família, muitas tinham medo de que alguma coisa que elas contassem pudesse prejudicá-las, ou que era golpe, né? Mas, ao longo de um ano, a gente conseguiu entrevistar cerca de, se eu não estou errada, 200 e poucas mulheres de várias partes do país, né? Que resultados essas mulheres trazem? O primeiro resultado é que todas, eu não tenho qualquer problema de falar todas do ponto de vista epidemiológico, passaram fome na infância. Todas. Isso foi um achado que eu fui conversar com outros colegas dentro da Fiocruz, e nós temos hipóteses, do ponto de vista biológico, que um ser humano, quando enfrenta a desnutrição, seja ela quantitativa ou qualitativa, ou seja, a falta quantitativa, mas também uma alimentação inadequada, ele tem mudanças metabólicas potencialmente importantes. A mais clássica é a diminuição da estatura, essa é a mais clássica, quando você fica muito tempo exposto a ter uma alimentação inadequada, mas estudos mostram que há outras alterações. Alguns órgãos não se desenvolvem bem, do ponto de vista anatômico, mas também do ponto de vista
do seu próprio papel. Então, o fígado é um deles, rim é um deles, né? E a Organização Mundial da Saúde, já também naquela época, já apontava que alguém que passa fome, desnutrição, é alguém potencialmente que vai ter risco de ter mais diabetes e, sobretudo, obesidade. Aí eu dizia, pobre é F. Se come muito, fica ruim, se não come também, né? Então, esse achado ele vai ser importante porque liga exatamente o que me determinou a chegar na Bélgica quase 30 anos antes, né? Ou seja, é possível que, de fato, o fenômeno de que eu acompanhava diversas crianças que eram desnutridas, que elas podem, sim, ser futuros obesos quando ficarem adultos, né? O segundo achado que eu vou ter com essa pesquisa é o tabu linguístico. Essas mulheres não gostam de serem chamadas de mulheres obesas. Elas dizem que isso é um nome feio, que aparece como aquelas imagens que vêm na televisão de um corpo de bombeiro pegando elas, vocês já viram até alguns programas, aquelas pessoas grandes, obesas, cento e poucos quilos, né, 200 e poucos quilos, elas não gostam de serem chamadas assim, e elas gostam de ser chamadas de gordinhas, fofinhas, né? E, então, eu aprendi com elas o tabu linguístico, né? Como elas se veem obesas? Aí vem o terceiro achado. Para elas, há uma necessidade de um corpo forte. E quando a gente compara, do ponto de vista nutricional, o que é esse corpo forte, usando o índice de massa corporal, elas se colocam como excesso de peso, como a normalidade, se eu posso chamar assim, né, delas saberem lidar com toda a diversidade da inequidade social e econômica que esse país tem. Além da violência doméstica, além de um trabalho doméstico extremamente aviltante, né? Eu continuo os estudos, e conheço, eu tenho que fazer menção à professora Valérie Ganem, que é da Universidade Sorbonne, do Nord. Ela hoje é a minha parceira aí de estudos. Nos encontramos num evento na Bahia, e eu levando essa conversa que vocês estão ouvindo aqui, eu digo assim, pois é, Valérie, eu achei esse achado do corpo forte, e contando a ela o que era esse grupo de mulheres, a maioria são faxineiras, empregadas domésticas, estou falando do Banco do Cade Único. Ele disse, pois é, eu estudo isso, e essa categoria a gente está relacionando como a herança da escravidão. Aí, quando ela me traz isso, eu falei, pronto, é isso. E eu estou há 2 anos, né, trabalhando com ela, exatamente como uma categoria que eu chamo que ela é fenomenológica, né? Ao longo desse tempo eu vou da hermenêutica assim para a fenomenologia, até me chamaram a atenção para não falar muitas palavras difíceis, mas eu acho que dá para entender aqui. A fenomenologia é um percurso metodológico que trabalha com o vivido, não com o que eu instituo como sendo hipóteses rígidas da ciência, né? E hoje eu não tenho dúvida, e a maioria dos resultados que nós estamos avançando, estamos estudando esse fenômeno com o caminho da psicodinâmica do trabalho. Acho que a Valérie pode, ao longo desse momento aqui, né, falar com vocês. Eu incorporo esse componente, incorporo a interpretação hermenêutica, sobretudo, porque essas mulheres falam para a gente sobre isso. Elas falam que a sua mãe, que a sua avó, né, e elas apontam o seu futuro também determinado por esse corpo que precisa ser forte para suportar todas essas inequidades que o racismo estrutural histórico, aquela velha conversa que nós sabemos bem, né? Então, hoje, eu fico muito inquieta, né? Isso quando eu estou em momentos como esse, espero aproveitar muito as perguntas que podem ser feitas aqui,
Por que a gente traz esse componente para a saúde pública, né? Racismo faz mal à saúde. Isso nós não temos dúvida, né? E parece que esse tipo de achado ainda está muito distante da nossa realidade como Sistema Único de Saúde, né? Uma boa parte dessas mulheres falam que os profissionais de saúde têm nojo da mulher negra. Tem nojo porque ela tem um corpo disruptivo para eles, né? Ela vai ter características de acúmulo de gordura, que nem sempre é gordura, é músculo, por características étnicas, né? De ter uma bunda mais grande, uma coxa mais assim, proeminente, né? Há uma tensão importante dentro do percurso terapêutico de lidar com essas mulheres, é que os profissionais de saúde buscam que elas tenham corpos eurocêntricos, e não vão ter, porque tem uma estrutura étnica que você está, de alguma maneira, garantindo, né? Então, eu creio que, quando, em algumas circunstâncias que eu me apresento, né, eu fico imaginando até onde a gente vai, né? Eu acho que há um pouco dessa pesquisa de poder compartilhar os resultados aqui e como eles podem ecoar em novas abordagens dentro da promoção à saúde, da prevenção e do cuidado. O resultado hoje é que uma boa parte dessas mulheres, como eu via há 30 anos atrás, não procuram serviço de saúde para tratar do seu excesso de peso. Elas procuram somente se tem obesidade, se tem hipertensão e diabetes. Porque ela diz assim, olha, o profissional de saúde quer que eu coma salmão, Denise. Eu não tenho como comer salmão. Eu não tenho como assim, comer legumes, verduras e frutas, né? Eu não tenho dinheiro. Hoje nós temos uma equipe de alunas aqui da UNB estudando até a saída do metrô, né, em que ela sai e come uma coxinha, né, que está lá, é muito mais fácil ela comer a coxinha. Hoje nós temos uma situação extremamente séria, que é o fato dos alimentos ultraprocessados serem muito mais baratos do que os alimentos frescos, né? Então, você imagina, para uma pessoa pobre, ela, com uma dúzia de laranjas, ela faz uns 4 ou 5 copos de suco, mas com uma Coca-Cola de 2 litros, ela alimenta a população toda. Quem sou eu para julgar essa mulher? Uma lasanha, eu não sei quanto é que está o preço aqui, mas ela é muito mais barata e rápida de fazer do que ela ir para um fogão, cozinhar. Essas mulheres que estão aqui, eu vou pegar só o exemplo de Brasília, elas saem de uma cidade periférica daqui, às 4 da manhã, para chegar dentro de um lar aqui do plano piloto, para ficar de 8 da manhã até às 6 ou 7, sem comer nada. Muitas delas dizem que as patroas não dão almoço, não fazem qualquer menção a elas, ficam o dia inteiro sem comer nada. Elas perguntam, Denise, como eu sou gorda? Eu falei, bom, tem algumas razões para você ser gorda do ponto de vista biológico. Até quando eu deixo de comer, eu altero o metabolismo, né? Então, assim, um pouco dessa pesquisa, ela me toca como sanitarista, como assim, mulher negra que sou, mas, fundamentalmente, porque eu creio que a ciência ela tem o seu papel cidadão, né? E hoje, um pouco do nosso sonho, né, vinham falando assim, com a Valérie, a gente está pensando, eu até estou estimulada pelos próprios franceses, e está fazendo isso no Caribe, em Paris, na África, né, para trazer essa metodologia e talvez contribuir para um novo olhar, que não é apenas a relação do peso em quilograma. O peso humano de todos nós que estamos aqui conta uma história. E essa história precisa ser desvelada, e é um pouco isso que eu estou fazendo agora. Obrigada. Eu quero agradecer muito a Fiocruz e agradecer à expositora de agora, porque é tão importante essas coisas todas, né? Esse mundo que a gente vive com tanta insensibilidade com o ser humano, né? O mundo precisa de amor, de sensibilidade, porque tudo isso
existe por falta de amor, por falta de sensibilidade humana. Desde a escravidão, as violências todas, as guerras, tudo isso. Então, a minha pergunta principal a você, querida, é o que fazer? O que fazer? Como fazer? Na minha cabeça passam algumas ideias que eu vou mencionar aqui nesse instante. Eu acho que primeiro que o trabalho é muito grande e que é muito importante o grupo que nós temos aqui, porque a história da humanidade mostra os sociólogos que as grandes transformações sempre foram feitas por pequenos grupos concisos, consistentes, com ideias claras e com uma atuação permanente. Então, eu acho que a partir do momento que nós tenhamos uma ideia clara do caminho que devemos tomar e atuemos, nós, a seu tempo, vamos conseguir o resultado. Assim tem sido a história da humanidade. Todas as grandes transformações sempre foram feitas por pequenos grupos. Agora eu vejo dentro do tema, o tema para mim tem uma ligação muito grande com a minha história, porque eu tenho uma situação especial. Eu estou com 91 anos, estou fazendo 92 anos, e acho que uma das razões da minha saúde, não só de lucidez mental, como física, diz respeito à alimentação. Eu fico pensando até que ponto isso é um ponto para ser estudado dentro do tema. Dentro do tema. Eu sou filho de pais naturistas, eu nunca provei nenhum tipo de carne. Nem vermelha, nem peixe, nem galinha, nem frutos do mar. Embora eu não tenha aprendido isso e vivenciado isso por uma questão de saúde. Os meus pais me ensinaram o vegetarianismo por respeito à vida. Respeito à vida. Mas eu vejo, eu que tenho 7 filhos, 26 netos, agora 17 bisnetos, e que, educados pelos pais, dificilmente saem, pelo contrário, até avançam, porque eu fui vegetariano durante uns 70 anos. Aí meus netos disseram, vô, tem que ser vegano, está atrasado, você não pode, é pouco. Quer dizer, eu vejo que eles avançaram mais, e todos saudáveis, todos lindos, todos bonitos. Então, isso me faz pensar que é um tema para ser estudado. E até eu acho que a Fiocruz é um órgão de pesquisa científica, de pesquisa de saúde, que ela deveria fazer uma pesquisa sobre o tema, até que ponto isso tem realidade ou não tem realidade. Dentro desse tema, uma coisa que nós podemos observar, especialmente familiarmente, que a alimentação, carne é mais cara, A alimentação de verduras, de legumes, é muito mais barata. Mesmo quando são legumes orgânicos, etc., ainda é muito mais barato. Quer dizer, do ponto de vista econômico, eu também vejo que é um ponto interessante. E tenho observado que nos vegetarianos, como regra, são mais gordinhos aqueles que gostam de massas. Mas quem não está preso às massas, geralmente tem um corpo esbelto. Eu vejo a minha fofinha, a minha querida esposa, que uma vez eu até apresentei a ela e disse, olha, vou lhe apresentar a minha fofinha. Aí a moça olhou assim, fofinha? Não, como é que é a palavra? É escultural. Então, eu vejo que há muito. Agora, acho que tudo isso tem que se somar
especialmente com a mudança da mentalidade, de uma mentalidade de sensibilidade. Nós temos dois cérebros, o da razão e da sensibilidade, mas a razão, sensibilidade, ela é cruel, ela é cruel. O que faz a vida bela é o amor, o que faz a vida bela é o poder te abraçar e dizer que te amo. Gratidão pela palestra, muito elucidativa. E você mencionou a questão do alimento ultraprocessado, que é mais barato. E realmente, quando a gente vai no supermercado, o que é mais barato é arroz branco, açúcar branco, pão branco, farinha refinada, que isso daí é fábrica de obeso desnutrido. Tem carboidrato demais, não tem proteína, não tem fibra. Então, a minha pergunta é assim, será que o governo não podia fazer uma campanha para subsidiar arroz integral, lentilha, grão de bico, alimentos que realmente alimentam, e não carboidrato que provoca obesidade e desnutre. E complementando o que o Dr. Ulisses falou, numa mesma área de terra, você alimenta 5 vezes mais vegetarianos do que carnívoros. E esse hábito de comer carne, de pasto, etc., onde tem pasto, onde tem monocultura para alimentar o gado, a chuva escorre, ela não infiltra. Então, está provocando um problema ecológico tremendo no Brasil, esse negócio de ser campeão de exportar carne. Daqui a pouco vai ter crise hídrica num país que é extremamente rico em bacias hidrográficas. Muito obrigado. Parabéns à expositora pela interessantíssima palestra, falando de um assunto social que seguramente chega ao coração de cada ser humano que tem sensibilidade. E trabalhar na favela com esse tema, onde a indagação e a curiosidade precisa realmente que haja algum conhecimento, particularmente de sociologia, para esclarecer essa curiosidade. Por que pessoas tão pobres, na falta de alimentos, são fofas? Por que essa fofura? Não é? E aí, em determinado momento, você diz que, apesar de não comer, aquela negra empregada doméstica que passava o dia sem comer e era fofa. E a senhora, madame, jamais se interessou por aquilo. Por quê? Porque ela trabalhava de qualquer maneira. Eu queria dizer que o que você falou para alcançar esse tipo de conhecimento é exatamente o caminho que se pode prosseguir, porque muito se sabe a respeito das vias metabólicas que regulam o metabolismo dos nutrientes, sejam eles carboidratos, proteínas ou gordura, porque desde que a vida é vida, são os 3 tipos únicos de alimentos que chegam ao nosso prato, qualquer que seja ele. É aquilo que nos alimenta e produz energia. Uma via bioquímica existe desde os micro-organismos em cada uma das células do nosso corpo. Isso se chama de fosforilação oxidativa. O segundo mecanismo é propriedade dos vegetais e se chama de fotossíntese. E olha a simplicidade. A partir da água do solo e do CO2 da atmosfera se produz carboidrato, que é a base de toda alimentação. Mesmo porque as proteínas existem pelo metabolismo e a energia produzida via carboidratos. Carboidrato não é veneno. E um carboidrato com 2 ligações entre 2 carbonos é a gordura. Gordura também não é veneno. Eu queria dizer que essas vias metabólicas precisam ser levadas ao conhecimento público para que a nutrição seja feita não com base em nutrientes processados que repugna para quem gosta de bom paladar,
mas precisa, na verdade, é levar à mesa aquilo que é bem processado, com o conhecimento. Parabéns. Denise, a sua fala me chama a atenção para duas coisas que eu queria reforçar, humildemente, porque eu acho que é importante a gente retomar. A primeira coisa é sobre a estrutura dos corpos. O Brasil é um país multirracial. A gente precisa lembrar disso. Mas a gente aprendeu desde cedo na escola a buscar um corpo que era o corpo referenciado ao divino, o corpo grego. Só que nós tivemos na composição brasileira os ameríndios, os haussás, os bantos, os sudaneses, povos que vieram de diferentes lugares, com diferentes estruturas corporais, e que compuseram o que a gente chama de miscigenação. Então, a gente não pode mais, de forma nenhuma, nem na saúde, nem na educação, exigir dos nossos usuários, dos nossos pacientes, dos nossos alunos, do nosso público, né, uma ideia de corpo ideal. É preciso lembrar que essa ancestralidade, ela está presente na nossa composição. E a segunda coisa que você falou, que eu acho também muito interessante a gente prestar atenção, é que as mulheres negras, pobres, periféricas, faveladas, que estão nos trabalhos menos valorizados, subalternizados, como serviços domésticos, porque elas são maioria nesse universo, elas vão trabalhar, saem de casa muito cedo, voltam muito tarde. Na maioria das vezes não tem tempo de preparar o seu alimento e também não tem dinheiro para comprar o seu alimento na rua de qualidade. Ela vai comer a coxinha, os Cheetos, né? E isso é muito forte, porque a gente sabe que isso, de fato, talvez seja um dos principais elementos desse corpo obeso, que tem a ver com a exploração que a nossa companheira colocou aqui, desse modelo capitalista, que faz com que a gente acredite que alimenta só o que está no supermercado, e é o ideal que a gente vê na novela, na televisão. Eu hoje, logo cedo, vi um comercial da ACT, e fiquei lembrando que há mais de 10 anos eu não via um comercial na televisão brasileira falando do arroz e do feijão. Chega, me emocionou quando eu vi aquilo. Arroz e feijão, que é o básico. Mas a população, sobretudo pobre, ela vem sendo influenciada para acreditar que a alimentação boa é aquela alimentação que está no supermercado. Então, são questões que só a política pública de educação, de informação, de uma comunicação, mostrando o que seria uma alimentação adequada, mas também o combate à exploração nesse modelo capitalista de trabalho, para fazer com que as pessoas consigam ter uma melhor alimentação e resultados menos inequânimes na saúde da nossa população. Muito obrigado por sua pesquisa, por essa generosidade de compartilhar conosco. E a pergunta que eu tinha para fazer praticamente já foi feita pelo meu colega ali, mas eu vou insistir nela, mas quero dizer outra coisa para você. Tenho imensa honra de estar compartilhando a sua palestra, sabe por quê? Porque eu sou ex-orientando da professora Cecília Minay também, pessoa por quem eu tenho a maior admiração, né? E realmente eu fiquei emocionado, há anos que eu não a vejo, ela já se hospedou na minha casa aqui em Brasília, quando eu vim aqui, logo que eu terminei o mestrado na Fiocruz, onde, aliás, eu fiz especialização, mestrado e doutorado. Né? Então, é um prazer enorme, Denise, estar aqui, você, trazendo a presença da Fiocruz, a qual eu sou tão ligado, né? E muito bom mesmo. Né?
Eu tenho duas questões, na verdade, para tratar. Uma delas é essa, né? Eu não consigo compreender, talvez, no meu sentido de leigo nesses assuntos, né? Por que o alimento bom é o mais caro, né? Eu me lembro que eu fui uma vez num café de beira de estrada e só tinha café com açúcar, né? Eu perguntei parece que era até o dono que estava atrás do balcão, por que você faz café só? Você não lucra mais com um café sem açúcar? Porque você não está adicionando açúcar no café. O povo não gosta de café sem açúcar, não. Mas você deixa o açúcar aqui do lado, para quem quiser colocar o açúcar. Não, aí fica muito caro. Então, o cachorro mordeu o rabo, eu não tinha mais nada o que dizer, né? Mas é realmente uma coisa que me intriga, né? Os alimentos que, na verdade, têm coisas a menos, ficam mais caros. Né? De onde é que sai? Que equação é essa maluca, né? E a outra pergunta é um pouco provocativa. Você desculpa, mas eu quero aproveitar a oportunidade, né? Considerando, e talvez ela nem seja tão dirigida a você que não defendeu isso aqui, né? Mas considerando que os primatas são omnívoros, comem tudo, né? Não seria querer demais que nós, primatas humanos, fôssemos apenas vegetarianos? O que você acha dessa ideia maluca aqui? Denise, muito obrigada, viu, pelo seu trabalho lindo. Eu sou médica, né, e fiquei 35 anos na rede pública de saúde aqui em Brasília. E sempre observei esse aspecto, né, do sobrepeso e da obesidade, em alguns casos. E sempre, né, não estudei nutrição a fundo, mas ficava me perguntando, teria sido a desnutrição lá na idade tenra que deixaram essas células ávidas para poder absorver tudo que entrasse dali para frente, né? Isso era uma pergunta que vinha na minha cabeça. A outra coisa é uma pergunta para você. Quais são os fundamentos emocionais que realmente embasam essa tendência à obesidade nessas mulheres sofridas, né? Eu, como psiquiatra, escutei muito. E, como terapeuta comunitária integrativa, eu fiquei 10 anos à frente do MISMEC, que é a ONG que forma profissionais da terapeutas comunitários. E, nesses 10 anos, nós fizemos um levantamento, nós realizamos foram cerca de 1.200 terapeutas comunitários em formação. Cada um tinha que fazer 30 rodas como exigência curricular, e daria um total de 31 mil rodas, no total desses 10 anos, dos quais mais de 400 mil pessoas passaram nessas rodas, só aqui em Brasília, fora os 40 polos formadores no Brasil. Então, a minha sugestão, quem sabe se você não poderia incluir, de alguma forma, essas rodas de terapia comunitária como uma forma de fala, de escuta e de construção de vínculo solidário entre essas mulheres. Muito obrigada. Eu não vou dar respostas, eu acho que é uma tentativa de dialogar com o processo que está em curso, né? Eu acho que eu conto uma história também de 1984 até agora, né, 2025, aonde a cada resultado nós vamos, né, porque passaram muitas pessoas, né, estudantes, né, de pós-graduação e também estudantes de graduação, alguns estão hoje conosco aqui, né, e que eu acredito que a abertura para compreender isso é o que determina um pouco do que eu vou dizer agora, né. Essa pergunta que o professor Ulisses faz, né, vou tentar dar uma resumida, né, ela é o que eu tenho feito todo dia, professor. O que vamos fazer, né? Eu sou uma sanitarista e sempre lidei com política pública. A política pública ela tem uma perspectiva muito ainda da distinção do conhecimento e ainda distanciada da execução disso para a sociedade, né?
Eu tenho uma história na Fiocruz, quando eu comecei a estudar isso, e eu falava com Cecília Minaio, né? Falei, Cecília, aqui na ENSP as pessoas dizem que eu não faço pesquisa, eu faço projeto social. Isso é 1980, década de 80, né? Ou seja, trabalhar com pobre, preto, favelado, não era ciência. E eu falo isso e faço uma autocrítica à minha própria instituição, né? Em que ela considerava que isso não era ciência, era um projeto bom, todo mundo me elogiava, mas não era ciência, porque era preto, era pobre, era favelado. Então, há uma mudança que eu vou juntar aqui com algumas perguntas, que é um modelo civilizatório que está em xeque aqui. Esse modelo, ele é novo, ele começa no século XX, com a ascensão das sociedades industriais. Esse é um tema que hoje eu também me interesso, porque eu também faço essas perguntas, aonde o que vai instituir esse modelo, ele emerge após a Segunda Guerra Mundial, na reconstrução da Europa, com uma influência bem forte aí da visão norte-americana, né? Aonde você vai ter os experimentos todos feitos pela ciência da quebra de código genético de uma planta, em 1956, que vai fazer com que o alimento mude a sua perspectiva, ele passa a não ser mais alimento, ele passa a ser consumo. E havia, naquela época, os estudos geográficos, a gente conhece muito bem isso, mostrando que o que a ciência buscava era uma mágica de alimentar todo mundo. Todo o discurso da FAO, eu tive que estudar isso até com o professor Paulo Bush, o que a FAO, que é a Organização Mundial da Agricultura e para a Alimentação, buscava? Fazer balanços de produção para que nós tivéssemos caloria. Então, o experimento do Atwater norte-americano, que é no final do século XIX, para quem fala sobre nutrientes, é o Atwater que vai descobrir os 3 nutrientes, o carboidrato, o glicídio, o carboidrato, a proteína e o lipídio. O carboidrato com 4 quilocalorias, a proteína com 4 e o lipídio com 9. E isso vai ser instituído como um modelo de alimentação saudável na época, ou seja, tínhamos que consumir 2.000 calorias, viesse de qualquer origem. E isso vai influenciar nesse modelo de produção que é hoje o agrobusiness. E há um processo de colonização das commodities que vai fazer exatamente o que algumas pessoas, acho que você colocou também, né? A visão de que o alimento, por que ele é caro? Porque ele perdeu o sentido de alimento. Ele é todo baseado dentro de um processo monetário. Toda a organização do agrobusiness, a gente estuda isso lá na Fiocruz, é toda ela montada numa estrutura de bolsa de valores. Então, esse modelo civilizatório, ele foi extremamente importante para buscar novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe um fenômeno que a humanidade não conhecia, que é a toxicidade alimentar. A toxicidade alimentar hoje, ela é extremamente importante. E aí a provocação, por que não ser vegetariano? Ou não ser? Do ponto de vista nutricional, nós, seres humanos, somos onívoros. Nós temos, realmente, uma série de processos metabólicos que nos permitem comer uma gama importante de fontes de alimentos, mas não na quantidade que nós estamos comendo de alimentos de origem animal. Isso você não vai aprender na ciência, assim propriamente dita. Você vai usar conhecimento de povos como os africanos, os chineses, os ayurvédicos. Há um fato, sim. Existem controvérsias se de fato, a alimentação vegetariana ela traria longevidade. Existem controvérsias. Hoje, eu acho que vocês conhecem as zonas blues, né, que são zonas em que, por exemplo, são até mediterrâneas e que lá se consome animais, as pessoas vivem 100 e poucos anos. Isso é um debate dentro da ciência da nutrição, mas é um fato. Estamos comendo animais em muita quantidade, isso sem sombra de dúvida. E esse consumo ele é lesivo ao planeta. Essa é uma realidade, né?
Então, eu não saberia responder, e essa provocação, eu tenho simpatia e sou uma pessoa potencialmente favorável à alimentação vegetariana, né? E diria, e algumas pessoas falavam aqui, eu acho que, sobre o preço delas. No Brasil, para pobre, ela é cara. Vamos deixar claro que, realmente, ela seria mais barata quando eu comparo 1 quilo de carne a 1 quilo de um alimento que seria fresco. Mas, para o pobre, ela é cara. Ela é cara na aquisição e ela é cara na manutenção também. Muitas vezes, esses lares não têm essas condições de poder manter esse alimento, assim, porque as pessoas elas não têm tempo de preparar, elas têm uma série de limitações que fazem com que esse custo seja alto. Estou acompanhando, até a gente tem vários projetos com o MDS, uma série de ações da política pública para isso. Mas aí a gente se esbarra um pouco no que o André colocou. Existe uma ciência, infelizmente perversa, que trabalha com um fenômeno chamado sequestro de sabores. Existem pesquisas que mostram que um bebê já nasce sabendo o sabor da Coca-Cola. Então, ele, já muito cedo, ele teve o seu sabor capturado, né? E esse sabor é dirigido para alguns alimentos, sobretudo, que reúnem duas poderosas ligações, como o professor falava, o glicídio e a gordura. O leite materno traz essa combinação. E a ciência aprendeu isso, e a ciência da indústria alimentar, né? Então, hoje, o alimento ele não é considerado para a indústria alimento, ele é considerado valor monetário, né? E de status, né? Então, você vai ver hoje definições de consumo muito mais pautada para o status do que efetivamente a promoção à saúde. Uma boa parte do que a gente aprende hoje é que a gente vai ter que retornar, e isso é importante, não é um retorno de andar para trás, mas é um valor à sabedoria ancestral. O arroz e o feijão hoje estão sendo abolidos, porque, pelo modelo, ele é mais difícil de cozinhar, ele é uma coisa de comida de pobre, e já existem algumas ligações entre a diminuição do consumo de feijão, que dá fibra, e aumento dos cânceres de colo de útero, né? Por conta de uma série de agressividades que a alimentação tem, né? Acho que a pergunta que fala assim, para onde a gente tem que ir? Eu acho que muitas vezes eu me pergunto que só de falar aqui eu já estou contribuindo. Eu acho que só da gente compartilhar o que a gente está achando nessa pesquisa já é uma contribuição. Mas é óbvio que nós vamos nos deparar com o modelo civilizatório, com o racismo, com uma série de situações. O SUS não pode ser visto só para pobre. Ele não pode. A gente avoca o tempo inteiro um sistema universal, equânime, mas a cultura brasileira é que é para pobre, né? A gente ainda tem planos de saúde, a gente procura o tempo todo, de alguma maneira, se diferenciar. Então, eu creio que uma questão que foram perguntas, eu não sei se eu dei conta de todas, mas, assim, eu queria finalizar com o que o professor Ulisses traz, né? É, de fato, a falta de amor, professora, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Eu acho que a gente pensa nesse amor romântico, né, que a gente conhece mais, mas é um amor que a gente, como cientista, tem que ter, né? De pensar que a sua ciência tem que fazer bem ao próximo, né? Esse amor eu não perdi e não vou perder. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome da Universidade de Brasília, representada aqui pelo CEAM, pelo Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, né? Também nós temos a parceria com a Fundação Darcy Ribeiro, com a Fiocruz, né? Então, e gostaria também, principalmente, de agradecer à professora, que deu uma excelente palestra,
sobre algo muito importante que nós temos que realmente cuidar, né? Da alimentação do corpo e da alimentação da alma. E eu acredito que ambos estão agora tendo o mesmo tipo de problemática, né? A alimentação da alma virou consumo também, né? Ela exatamente alimenta uma indústria da forma como ela se processa, é mais ou menos como está acontecendo dentro da alimentação do corpo, né? O alimento que deveria nos nutrir, né? E é muito interessante que se alimentar e se nutrir são duas coisas muito diferentes, né? Eu descobri por mim mesmo, né, que eu estava me alimentando, mas não estava me nutrindo, né? E isso aí, quando eu percebi isso, né, já tinha tido algumas sequelas que eu tive que reverter isso aí, né, e começar, porque tudo, na verdade, começa com o processo de nutrição. Você nutrir é realmente um ato de amor, e você se nutrir também é um ato de amor. Não basta a nutrição do corpo, tem que ter a nutrição da alma. Agora, quando a nutrição do corpo que nós temos, ela é dentro de um sistema capitalista, ela se transforma em um consumo, né? Ela vira valor em bolsa de valores, né? E também, até aí a gente ainda pode ir sobrevivendo, mas quando a nutrição da alma também se torna consumo, vira valores, dízimos, isso e aquilo outro, aí realmente nós temos um problema sério, né? Onde o ser humano não tem mais aquela facilidade que você tinha de se nutrir, nem do corpo nem na alma, e tem que ser muito criterioso para escolher os dois. Como ele vai nutrir o corpo, com o que ele vai nutrir o corpo, e como ele vai nutrir a alma e com o que ele vai nutrir a alma, né? Nós temos hoje aí na televisão e nas várias mídias sociais, né, uma série de fantasias, né, de propósito, né, nos ensinando como nutrir o corpo. Muito cuidado com isso, né? Muitos deles não são médicos, são simplesmente agora atualmente criados por IAs, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado. Da mesma forma também que nós temos aí muitas coisas acontecendo na internet também, né, em que as pessoas estão ali naquele intuito de falar uma série de coisas para nutrir a alma. E também muito cuidado com isso. Elas não estão nutrindo a alma, né? Estão nutrindo simplesmente ali o tanto de visualizações que você está fazendo, e isso aí está monetizando, né? Então, e para terminar, eu gostaria de contar um pequeno, que eu nunca esqueci, quando eu estava no Japão, né, e fui a uma degustação japonesa, mas feito por uma pessoa que era especialista em alimentos do mundo inteiro. Eu não sei se bem ele era nutricionista, né? Então, depois que ele fez toda a parte da sua explicação, e a gente fez as degustações e tudo, eu me deparei lá com o feijão e o arroz. Tinha várias coisas do mundo inteiro, e eu me deparei lá com o nosso feijão e arroz. Então eu fui, claro, conversar com ele, né? Era um japonês, tem japoneses que a gente vê logo que são cosmopolitas, não estão mais só no Japão, né? Mas tinha lá também o misoshiro, com um pedacinho de peixe, o arroz japonês, tinha tudo isso, né? E eu perguntei para ele, por que aqui o feijão e o arroz? Ele disse, você é brasileiro? Eu disse, sou brasileiro. Pois você tem os melhores alimentos que existem, arroz, feijão, carne e salada.